Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 15 de outubro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:30. E eu quero a sua participação através do número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD 978293776. Lembrando sempre aqui, hein? Você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Pegue o seu celular, abre a câmera e aponte para este QR Code aqui, ó, onde eu estou apontando. E aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta que a gente conversa ao vivo nesta sexta-feira e você manda o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. Confira a partir de agora os destaques de hoje. O vereador Carlinhos Camelô pede informações à Prefeitura sobre regularização fundiária dos núcleos urbanos que margeiam a rua Serra Dourada, em Campinas. O vereador Permínio Monteiro protocola a moção de apoio ao concurso Beleza Negra, que chega à 6ª edição no dia 20 de novembro deste ano. Agora é lei. Empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica, CPFL, é obrigada a alinhar ou retirar os fios inutilizados dos postes na cidade. E hoje é dia dos professores e claro que tem homenagem a uma das mais importantes profissões. Então a gente abre esta edição falando sobre o dia de hoje, 15 de outubro, dia de uma das profissões mais importantes, a do professor. Eles fazem parte do nosso desenvolvimento, trazem conhecimento, ensinamentos para toda a vida e o papel deles ficou mais evidente, principalmente agora, neste período de pandemia. Muitos tiveram que se reinventar e até assumiram outras funções. A nossa homenagem a estes profissionais vai por meio da Janaína Vieira e do José Raimundo Leite, 2 professores que vão além da sala de aula. Rosa, vermelho, azul, amarelo, verde. E os números, até que número você sabe contar? Você já sabe contar? 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem! É com a Janaína que a pequena de 4 anos descobre o mundo da educação. Há 20 anos, a professora se dedica à educação básica. Por meio de brincadeiras lúdicas, ela ensina os números, as cores, o alfabeto e muito mais para as crianças que bem aos poucos voltam a frequentar as salas de aula. Isso porque muitos pais ainda temem o novo coronavírus. Eles estão se adaptando muito melhor do que a gente imaginou. Eles têm reinventado junto com a gente essas novas práticas. Eles têm inventado maneiras de brincar juntos, sem pegar, sem abraçar, criar alternativas e estratégias novas. Então, tem sido um novo aprendizado com eles. A Janaína se dedica entre as aulas presenciais e o ensino à distância. Novidade para a professora que sempre gostou de estar perto dos alunos. Seguimos fazendo as atividades para as famílias que optaram por não enviar as crianças. Então, todo o material, tudo que a gente faz aqui na sala de aula, a gente também adapta de uma forma que as crianças que estão em casa consigam ser atendidas. A pandemia que deixou todo mundo em casa mostrou que é preciso valorizar ainda mais nossos professores. Eles tiveram que se reinventar para não deixar o ensino perder no meio do caos gerado pela Covid-19. Muitos educadores viraram também psicólogos de alunos e pais que não sabiam lidar com tantos desafios ao mesmo tempo. A sala de jantar se transformou em sala de aula. Mas como ensinar educação física à distância? Foi muito difícil. Eu nem imaginava que nós teríamos essas condições aí de dar aula, capacidade para dar aula online, para motivar os alunos à distância.
entendeu isso? Eu que estava acostumado a abraçar o aluno todo dia, sorrir com o aluno, brincar com o aluno, ver o aluno de repente capotando na minha frente, brincando, e de repente você ficar longe desse aluno, esse aluno ficar lá na casa dele, sozinho e tudo mais, foi uma dor muito grande, foi muito difícil, entendeu? Aceitar esse momento. O professor teve que aprender a mexer no computador e a manter o foco. Isso porque o Bidu também quer atenção. Daqui. Vem. Vai. Vai lá. Pega. Já o Tico precisa se alimentar. Tico. Pronto, Tico. Beleza? E a Marie quer muito carinho. Quando tinha os plantões lá, um cachorro de repente latindo, a criança chegava e falava pra mim: que isso, professor Raí? Quem tá? Eu falei: o cachorrinho. Às vezes o gato subia no meu colo e assim vai. O Tico às vezes começava a subir: ai, o que aconteceu? O pessoal perguntava, falei: o passarinho. Então de repente a gente tava gravando alguma coisa, meus filhos passavam na frente do computador, minha esposa passava, de repente fazendo alguma coisa, surgiu barulho, surgiu os cachorros, os gatos fazendo barulho, latindo e tudo mais, mas faz parte. Com a pandemia, a demanda aumentou nos últimos 19 meses. São trabalhos de 550 crianças para corrigir por semana. E ainda tem aqueles que apelam para o lado emocional. Libera atividade aí, professor, porque vou apanhar ou ficar de castigo. E o lado emocional foi o que mais precisou ser orientado neste período. Quando o aluno vai para a escola, tem a parte social, tem a parte, por exemplo, na educação física. Quando ele corre, quando ele está brincando, quando ele está trabalhando o corpo, tem endorfina que vai no cérebro, alegra o cérebro, acalma o cérebro. Por isso que eu vou te falar, todo mundo tem que praticar atividade física, todo mundo. Porque a endorfina é uma substância que é derramada com a atividade física no cérebro e ela alegra o cérebro, então a criança fica mais alegre. E nós deparamos, porque a criança ficou muitas notícias ruins e tudo mais, muita criança ficou deprimida. E o que nós fizemos? Nós, como educadores, professores, a gente foi mais além, muitos professores. Nós ligamos para algumas crianças que não estavam participando, conversamos com elas, soubemos que elas estavam depressivas, ligamos para ver se animava. Acredito que ajudamos em alguma parte. Alguns alunos têm histórico aí que o aluno melhorou, ficou mais animado. Muitas famílias estão tendo dificuldades com as crianças ou percebendo crianças mais ansiosas, crianças mais agitadas, ou mesmo pessoas que estão em situação de vulnerabilidade agora, com dificuldades financeiras. Então, esse contato tem que ser mais humano. A gente não pode simplesmente esquecer que são famílias, são pessoas, né? São humanos. Mas com tantas dificuldades, por que continuar? Fui para gestão, fui para fora da sala de aula, de um olhar de gestão, e mesmo assim eu sinto falta desse contato com as crianças, com aprender dia a dia, e voltei para cá porque aqui é o meu espaço, eu me sinto bem aqui. E quando eles que são questionados do motivo da profissão, faltam palavras para quem se comunica com centenas de alunos por dia. Que é ser professor de educação física para você, Raí, me conta. Corta. Fica tranquilo. Pode falar. Viviane, é superação. Por que superação? Hoje a gente convive com uma sociedade que não valoriza o professor. Não digo nem salário, não. Isso não valoriza o professor. Por exemplo, dentro da nossa área, tem professores que vestem a camisa, que amam a profissão. Tem os professores que também não se esforçam, que é natural em toda a carreira. Tem os bons professores, tem os ótimos, excelentes professores, tem aqueles professores, como toda a carreira. Mas o professor mesmo que ama a sua profissão, que ama os seus alunos, ele vai mais além do que só estar lá explicando, ensinando os alunos.
O que muitas vezes você tem que fazer? Você tem que ajudar o aluno psicologicamente. Sei que não é sua função, eu sei. Mas hoje em dia, principalmente no nosso país, os pais às vezes têm dificuldade, às vezes não é porque eles não querem, às vezes têm dificuldade de acessar o filho, de conversar com o filho. Então, muitas vezes, o professor, o que tem que fazer? Conversar com a criança, dar atenção para a criança. Quando eu trabalhava, brincar com a criança, valorizar a criança. Valorizar o quê? Os pontos positivos da criança. Entendeu? E os pontos que você acha que é fraco, que são frágeis, ajudá-los a melhorar. E isso é um desafio muito grande. Você tem que ter um olhar clínico muito aprofundado para você entender cada indivíduo. Parabéns então a Janaína e ao Raimundo, e também aproveito para cumprimentar a minha mãe Vitória, minha irmã Mariana, minha tia Cláudia, todas as professoras. Muito orgulho da luta de todas elas que trabalham em mais que uma escola para ensinar e ajudar neste desenvolvimento de crianças, adolescentes e de adultos através do EJA também, como disse o Raí, mais reconhecimento desta profissão. Bom, já está aqui nos nossos estúdios a Mirna Abreu. Nós começamos com as notícias da Metrópole de Campinas. Seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. Eu aproveito também para parabenizar os professores, né? Que quem nos dera se não tivéssemos esse profissional para que nós pudéssemos hoje ter as nossas profissões. Parabéns a vocês. E a gente começa, então, Notícias da Metrópole, atualizando os dados da Covid-19 no nosso país. De acordo com o Ministério da Saúde, são 21.612.237 casos da doença, com 602.099 óbitos devido à Covid-19. No estado de São Paulo, são 4.386.346 casos da Covid-19, com 150.938 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas. Nos 21 municípios, 387.399 casos confirmados, e Campinas, até esta quinta-feira, somava 141.008 casos. Indaiatuba, 32.067, Sumaré 31.342, Hortolândia 28.942, Americana 27.470, Santa Bárbara do Oeste 23.838, Paulínia 15.877, Valinhos 15.050, Itatiba 14.986 e agora os municípios com menos de 10 mil casos da Covid-19 aqui na RMC. São Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Pedreira, Olambra e Morungaba. Vamos falar agora dos óbitos em nossa região. 11.240 mortes confirmadas devido à Covid-19 e Campinas, até esta quinta-feira, somava 4.525 óbitos. Sumaré, 989, Americana, 849, Santa Bárbara do Oeste, 815, Indaiatuba, 793, Hortolândia, 736, Valinhos, 402, Itatiba 325, Paulínia 305, Nova Odessa 246 óbitos, Montemor e Vinhedo, ambas têm 213 óbitos, Jaguariúna 190, Cosmópolis 173, Arthur Nogueira 145, Pedreira 131 e os únicos municípios com menos de 100 óbitos na RMC são Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra.
14 óbitos foram registrados na cidade de Campinas, 7 homens e 7 mulheres, 11 tinham mais que 60 anos, 3 menos de 60. Destaque aqui para uma mulher de apenas 25 anos, um homem de 47 e um outro homem de 59 anos. Mirna Abreu, taxa de ocupação de leitos na cidade de Campinas. 58,24%, eu vou detalhar um pouco melhor. Até esta quinta-feira, nós tínhamos 170 leitos exclusivos para a Covid-19 na cidade de Campinas, nas redes pública e privada. Do total, 99 estavam ocupados. Temos ainda 105 pacientes internados em leitos de enfermaria Covid. No SUS Municipal, que é a rede Mário Gatti de urgência e emergência, agora nós temos 60 leitos disponíveis, dos quais 34 estavam ocupados nesta quinta-feira. No SUS estadual, 45 leitos disponíveis, dos quais 29 ocupados. E na rede particular, 65 leitos disponíveis, 36 estavam ocupados. Amanhã, sábado, 16 de outubro, tem campanha de multivacinação. É a campanha nacional de multivacinação, chamado de Dia V. E nós teremos 65 dos 67 centros de saúde da cidade atuando das 8 da manhã às 5 da tarde, com o objetivo de atualizar o esquema vacinal de crianças entre 0 e 15 anos para atingir a meta de vacinação de todas as vacinas, ou seja, aquela carteirinha atrasada, o pessoal que não conseguiu se vacinar durante a pandemia tem essa oportunidade amanhã, no dia V, em 65 centros de saúde aqui da cidade de Campinas. Apenas o CS Carlos Gomes e Boa Esperança não vão participar desta ação. E nós temos, inclusive, em relação à Covid-19, nenhuma ação específica. Mas os adolescentes entre 12 e 15 anos que estiverem com a vacina contra o novo coronavírus atrasada poderão receber a dose desde que a unidade tenha um imunizante disponível. A gente lembra que essa faixa etária, o único imunizante que pode ser aí usado é o da Pfizer. Então, você que está com a vacinação atrasada entre 12 e 15 anos em relação à Covid-19, deve procurar o centro de saúde para saber se eles têm a vacina da Pfizer ou então vai ter que aguardar realmente Campinas receber novas doses. Gabriel, e a gente tem, de acordo com o último levantamento, 772 mil pessoas receberam a segunda dose ou a vacina de dose única. E nós temos agora 25.746 pessoas que já foram imunizadas, inclusive com a dose adicional. Tá certo. Então, essa dose de reforço nesse momento para os profissionais de saúde e também os idosos da cidade de Campinas. Vamos falar sobre educação agora. No programa de ontem nós falamos, sobre esta retomada presencial. O governo do estado determinou então aulas presenciais agora obrigatórias para a rede municipal, estadual e privada. Aqui na cidade de Campinas, essa obrigatoriedade é a partir de quando? A partir do dia 3 de novembro. A nota foi emitida no final da tarde desta quinta-feira e prevê que mais de 67 mil alunos da rede municipal de ensino voltem às aulas estaduais. Com a decisão, acaba o rodízio de estudantes nas salas de aula e até o próximo dia 3, 208 unidades da rede municipal continuam no formato híbrido. Aqueles alunos que estão usando aí as redes, o Google Class e outras redes para fazer a entrega das atividades ou participar das aulas. Então, a partir do dia 3, vai ter que seguir aí essas novas normas. O decreto da prefeitura deve ser publicado nos próximos dias e a gente lembra que até então cerca de 35% dos alunos vêm já frequentando as aulas municipais na cidade de Campinas. Então a gente aguarda esse decreto com todas as regras e a gente lembra que na rede estadual, já a partir de segunda-feira, dia 18, esse ensino é obrigatório, essa presença é obrigatória e a partir do dia 3, de acordo com o anúncio do governo estadual, todos deverão voltar, não vai ter mais rodízio, é todo mundo na sala de aula, sem esquema de rodízio e também sem o distanciamento. Até
A última semana de outubro ainda teremos o distanciamento na rede estadual e aí depois serão só obrigatórios o uso de álcool gel e de máscara. Agora, Mirna Abreu, daqui a pouco eu vou acionar o nosso repórter Michel Amorim com as dicas de cultura para o nosso fim de semana, mas a gente não pode deixar de citar que amanhã a TV Câmara Campinas transmite Concerto da Orquestra Sinfônica da cidade. É o concerto de amanhã, a partir das 7 horas da noite, que vai ser transmitido pela TV Câmara Campinas, marca o retorno da Orquestra Sinfônica Municipal para os concertos presenciais. Será o primeiro aberto ao público desde o início da pandemia da Covid-19. A apresentação terá limite de pessoas, de acordo com as normas da vigilância sanitária. Será um musical sinfônico com famosos números musicais da Broadway, com peças como O Fantasma da Ópera, Os Miseráveis, A Bela e a Fera, Evita, entre outras. Então você está convidado. Caso não consiga participar presencialmente, a gente lembra que esse evento é um evento pago. Então, se você não conseguiu reservar o seu ingresso, assista aqui pela TV Câmara Campinas amanhã, a partir das 7 horas da noite. Tá certo, então, Mirna Abreu, recado dado. Amanhã, 7 horas da noite, ligadinho aqui na TV Câmara Campinas. Você que nunca acompanhou uma sinfônica, amanhã sua oportunidade, orquestra muito bacana, muito legal. Agradeço aqui as notícias da Metrópole de Campinas. Já quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, porque ontem nós tivemos reuniões de comissões. A gente começa falando sobre a reunião da Comissão de Administração Pública, que é presidida pelo vereador Felipe Marchesi, e também fizeram parte dessa reunião os vereadores Juscelino da Barbarense e Luiz Rossini, que discutiram e votaram 9 projetos que estavam na pauta do dia e mais 7 que entraram na extra pauta. Ao final, Marchesi fez um balanço do encontro. Vimos vários projetos do prefeito municipal de Campinas, projetos importantes que vêm ao encontro da população de Campinas, e o nosso dever aqui na Câmara é, quando tiver projetos, encaminharmos para os membros da comissão fazerem os relatórios favoráveis ou contrários ao projeto e darmos continuidade. Esses projetos virão ainda nas sessões da Câmara Municipal, no plenário, que é soberano, para ver se os vereadores, os 33 vereadores, opinem, falem sobre os projetos, se é favorável ou contra, para que eles possam ser aprovados ou rejeitados. Nós, como da comissão, votamos a legalidade do projeto, vimos que os projetos são constitucionais, temos os pareceres aqui do jurídico da casa e com certeza passa por todo esse processo. Então nós damos aí seguimento ao rito da casa. E a Comissão de Finanças e Orçamento também se reuniu ontem. 6 itens foram votados pelos vereadores Cecílio Santos, Carlinhos Camelô e o presidente Juscelino da Barbarense, que ao final também falou sobre esta votação. A nossa comissão hoje está em ordem, a Comissão do Finanças e Orçamento, já fizemos inclusive 4 extraordinárias há poucos dias para resolver esse problema, mas foi um balanço muito positivo, projetos importantes que eu acho que vai facilitar a vida das pessoas, projetos aí como, por exemplo, da CETEC, abaixando a multa, que eu vejo como um projeto muito importante, todos os projetos de muita importância, alguns com mais relevância. A gente lembra que as comissões de mérito, elas analisam as propostas também após essas matérias serem aprovadas em primeira discussão e também após o parecer da Comissão de Constituição e Legalidade. Agora a gente vai falar sobre moções. Olha, a moção de apoio à 6ª edição do concurso de beleza negra foi aprovada na Câmara na última quarta-feira. A reportagem é de Michel Amorim. Foi aprovada na 20ª reunião ordinária a moção de apoio número 196 deste ano, de autoria do vereador Permínio Monteiro, que destaca a 6ª edição do concurso de beleza negra, a mais bela bonequinha afro e o mais belo negro de Campinas. Esse concurso da beleza negra acontece no dia 20 de novembro, onde é feita a homenagem
as pessoas que comemoram o Dia da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro. E esse concurso já vem por várias edições e é uma realidade que na cidade de Campinas, através da Ivete Mafuz, que é uma pessoa que realiza esse concurso, e esse ano vai ter uma novidade, que é o concurso infantil e também o dos adultos. O parlamentar comentou a importância de eventos como esse na cidade. Sempre participei como jurado desse concurso, incentivo, né, esse tipo de evento que acontece na nossa cidade e dizer que temos que valorizar sim essa questão racial, é muito importante, principalmente nos dias de hoje, onde existe esse preconceito, né, em termos de cor de pele, mas dizer que é um momento de alegria, onde acontece várias situações nesse dia, tem um grupo de samba, de pagode, tem algumas pessoas fazendo outro tipo de apresentação de cabelo e depois é finalizado com esse desfile maravilhoso de mulheres negras, onde participam muitas e muitas pessoas da cidade de Campinas e vamos valorizar essa questão aí do desfile. Na moção, o vereador citou que o evento busca mostrar a riqueza, pluralidade e a importância da cultura negra, celebrando o reconhecimento e afirmação da beleza negra no município, de forma a contribuir com o combate ao racismo. E fiz essa moção em apoio, né, ao concurso da beleza, incentivando o concurso da beleza negra na nossa cidade. Hora de falar de requerimento, porque o vereador Carlinhos Camelot pediu informações sobre a regularização fundiária dos núcleos urbanos que margeiam a rua Serra Dourada, aqui em Campinas. Confira na reportagem. Foi protocolado recentemente o requerimento número 1665 deste ano, de autoria do vereador Carlinhos Camelot, que pede informações à Prefeitura sobre a regularização fundiária de núcleos próximo à rua Serra Dourada. Os bairros hoje que margeiam a Serra Dourada são 5 ou 6 bairros. E hoje todas as pessoas que moram lá não têm infraestrutura naquele local. E o que a gente pede com esse requerimento? As informações, se vai ter a regularização fundiária, se tem projeto de asfalto, se tem projeto de melhoria. Então tudo isso a gente quer saber. Se não tiver, a gente vai começar a encaminhar. A ideia da regularização fundiária é legalizar a permanência de moradores de áreas urbanas ocupadas em desconformidade com a lei, promovendo o direito social à moradia, a função social da propriedade e da cidade. Para a cidade ela ganha, né? A gente tendo um bairro regularizado, a gente como aqui vereador legislativo, a gente consegue levar infraestrutura para os bairros. A Prefeitura tem 15 dias para responder o vereador, que são prorrogáveis por mais 15 dias. Na questão da regularização, levar através da Coab, regularizar esses bairros, saber se tem projeto de asfalto para aquelas ruas. A gente também tem a questão da Sanasa, que a Sanasa lá são cavaletes comunitários, a gente quer individualizar para todas as famílias, para eles terem uma qualidade de vida melhor. E o projeto de lei que obriga que empresas alinhem e retirem os fios emaranhados nos postes de Campinas agora faz parte da legislação da cidade. Confira no Agora é Lei. A empresa concessionária de energia elétrica em Campinas será obrigada a realizar o alinhamento e a retirada dos fios inutilizados dos postes e a notificar as demais empresas que utilizam os mesmos como suporte de seus cabeamentos. A norma está na Lei Complementar número 310, de 13 de outubro de 2021, publicada no Diário Oficial do último dia 14. De acordo com o artigo 2º, a empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica e as demais empresas que se utilizem dos postes de energia elétrica após devidamente notificadas têm o prazo de 30 dias para regularizar a situação de seus fios, cabos ou petrechos inutilizados ou desalinhados. De autoria dos vereadores Luiz Rossini e Zé Carlos, a lei vai resolver um problema antigo que acontece em muitos locais da cidade. Se você andar por Campinas inteiro, você vai ver vários fios caídos no chão, um emaranhado de cabos solto pela rua, e ninguém é dono daquilo ali, ninguém se responsabiliza. Então, quem é dona dos postes? A CPFL, ela faz um acordo com essas empresas e ela é responsável por esses
por essas empresas que alugam seus postes, que é ela que vai chamar e vai pedir para tirar esses cabos que estão caindo. Na nova lei, o compartilhamento de faixa de ocupação deve ser feito de forma ordenada e uniforme, de modo que a instalação de uma empresa não utilize pontos de fixação nem a área destinada a outras, bem como não invada o espaço de uso exclusivo das redes de energia elétrica e de iluminação pública. Outra exigência é o envio mensal de relatórios das notificações para o Poder Executivo e a identificação dos cabos com o nome da empresa responsável, além do distanciamento de árvores nas vias públicas. A matéria tramitou na Câmara desde 2016, uma demanda antiga da cidade, como diz Luiz Rossini, e tem 6 meses para ser implementada. Questão da postura municipal, ou seja, é o município responsável por cuidar do espaço público onde estão implantando os postes e definir as regras também de segurança e até estética do município. Hoje a situação é absurda, né? Porque você anda por essa cidade inteira e todo lugar que você viu os cabos caídos, soltos. Já houve acidente com um motociclista por conta de um cabo desse. E falta responsabilidade de a quem acionar para resolver essa questão. E o presidente da Câmara visitou as obras de prolongamento do anel viário ali na Magalhães Teixeira, que vai unir Bandeirantes, Miguel Melhado até o aeroporto de Viracopos. Confira. O presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, que também preside a Associação do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, esteve na manhã desta quinta-feira, juntamente com o prefeito Dário Saad, no canteiro de obras da Rota das Bandeiras, acompanhando de perto os trabalhos para o prolongamento do anel viário Magalhães Teixeira entre as rodovias dos Bandeirantes e a Miguel Melhado Campos. Até agora, 3 quilômetros já foram concluídos e as equipes atuam na parte final do trecho, que terá 4 quilômetros. Quando estiver finalizada, a obra também vai conectar a região do Campo Belo, em Campinas, as rodovias Dom Pedro I, Anhanguera, Bandeirantes e, com o prolongamento completado, a Miguel Melhado e também a Santos Dumont. A primeira etapa da obra, com 5 quilômetros e 800 metros, terminou em dezembro de 2015 e contemplou o trecho entre a Anhanguera e a Bandeirantes. O presidente da Câmara destacou a relevância da melhoria. Gerou aí 250 empregos diretos e mais de 1.000 empregos indiretos. É uma obra que vai desafogar o nosso trânsito aqui na região de Campinas, vai atender toda a região metropolitana e estamos aqui vendo essa obra maravilhosa que é o entroncamento entre a rodovia dos Bandeirantes e Miguel Melhado, fazendo essa junção, e depois vem a duplicação da Miguel Melhado, que chegará até o aeroporto de Viracopos. Mina Abreu, nós falamos há pouco aqui, né, que nós temos a Sinfônica de Campinas amanhã a partir das 7 horas da noite, com transmissão da TV Câmara Campinas. Hoje tem reunião solene também à noite. Hoje, a partir das 8 horas da noite, nós teremos aqui no plenário da Câmara Municipal a entrega do Diploma de Mérito Educacional professor Darcy Ribeiro, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. E nós temos, já vamos adiantar segunda-feira também, olha, dia 18, a partir das 9h30 da manhã, nós temos uma reunião extraordinária da Comissão Permanente de Política Social e Saúde, esta comissão que é presidida pelo vereador Paulo Haddad. E aí você também está convidado, então, hoje à noite, amanhã às 7 horas da noite, na segunda-feira de manhã, 9h30, ao vivo. E também, claro, toda a nossa programação aqui 24 horas para você. Tá certo, Mina Abreu. Muito obrigado, então, pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Ótimo fim de semana e até segunda-feira. Até segunda-feira. Vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo aqui no Câmara Notícia e na volta tem o nosso quadro Meu Bairro na TV. Onde será que a nossa equipe está hoje? Em qual bairro? Será que é aí no seu
Qual que é o local? Tem ainda Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje o Guarani entra em campo. Amanhã tem o reencontro da torcida Ponte Pretana com o estádio Moisés Lucarelli. Vamos falar sobre vagas de emprego. Tem o nosso quadro de cultura, muitos assuntos. Então não saia daí. Câmara Notícia de volta ao vivo, 1h10 e você já viu aí, né? Toda sexta-feira nós vamos até um bairro da cidade contar a história, mostrar personagens, locais históricos aqui de Campinas e hoje nós vamos até a região norte. Confira agora no nosso mapa. Bairro Bonfim, então, se originou no fim da década de 30, é um dos mais tradicionais da cidade, com mais de 8.000 moradores, possui uma biblioteca municipal desde 1976. São 15.000 livros à disposição, portanto, muitas histórias. E quem vai nos contar um pouco delas é a nossa repórter Mariana Meira, que já está aqui na minha tela. Seja bem-vinda e boa tarde, Mari. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que acompanham a nossa programação ao vivo da TV Câmara Campinas, aqui pelo Câmara Notícia. Sextou, né, Gabriel? Sextou e com cultura. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre essa região que a gente está nesse momento, uma região cuja urbanização seguiu os trilhos das companhias Mogiana e Funilense. Olha a curiosidade, hein? E fez nascer, no final do século XIX, os bairros do Guanabara, Bonfim e Botafogo, ou ainda o núcleo Barão Geraldo, hoje, como todos sabem, um distrito. E aí aconteceu uma série de fatores, né? Com as transformações trazidas pela crise cafeeira, a antiga fazenda Chapadão deu lugar a vários loteamentos entre as décadas de 30 e 50. E assim nasceu a região, bairro do Bonfim, que, como você disse, Gabriel, tem aí em torno de 8.000 habitantes e muitas histórias. Você sabe que nós, jornalistas, comunicadores, vamos sempre atrás de histórias, né? Tudo acaba voltando às histórias. Desde a hora que a gente chegou aqui, nosso olhar já está atento às regiões para saber quais são as pessoas que estão frequentando o bairro. A gente pôde observar que é um bairro bastante residencial, mas aqui onde nós estamos neste momento, que nós estamos numa biblioteca, como você disse, Gabriel, que já tem muitos anos de fundação, mais especificamente no dia 7 de novembro de 1976, que ficou denominada essa biblioteca de Joaquim de Castro Tibiriçá, em homenagem ao prefeito que, em sua administração, que foi de 1945 a 1947, criou e instalou a primeira biblioteca pública municipal de Campinas. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar um pouquinho sobre esse ambiente que nós estamos agora, que a gente vai continuar falando, Gabriel, porque pandemia mudou um pouquinho, né? Algumas culturas, mudou alguns hábitos, mas pegar no papel, pegar no livro, numa revista, ainda mais agora, com a retomada gradual das atividades, podendo entrar numa biblioteca, claro, com todos os cuidados, é o que a gente quer, né? E eu estou muito feliz de estar aqui hoje ao lado do bibliotecário aqui da biblioteca, Wellington Correia de Oliveira. Wellington, boa tarde, bem-vindo ao Câmara Notícia. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de apresentar essa magnífica biblioteca aqui municipal no bairro do Bonfim. Wellington, você já tem muitos anos de experiência em biblioteca. Como é que você definiria esta biblioteca em que nós estamos agora? O diferencial e o gostoso dessa biblioteca é que é uma biblioteca de bairro. Diferente de uma biblioteca do centro, que atua no centro, ou uma biblioteca de um centro cultural, essa biblioteca está ligada à sua comunidade.
então à disposição dos moradores aqui do bairro do Bonfim e sempre selecionando obras conforme os pedidos dos moradores. Já são muitos anos de fundação essa biblioteca, né? Como eu disse, aí veio a pandemia, o que é que aconteceu com ela? No período de pandemia, a biblioteca fechou, mas os bibliotecários continuaram trabalhando aqui na rede de bibliotecas em Campinas. Então, foi um momento dos bibliotecários parar para pensar sobre os procedimentos, os trabalhos internos. Nós também iniciamos um processo de capacitação e formação para a informatização dos acervos e da rede de bibliotecas públicas de Campinas. E também, nesse momento de pandemia, os bibliotecários foram atendendo as demandas via telefone ou via e-mail de solicitações de estudantes universitários que queriam um acervo específico da história de Campinas ou algumas demandas solicitadas. Foi encaminhado via formato digital, por e-mail para todos, conforme a necessidade dos documentos históricos daqui de Campinas no nosso acervo. Isso tem uma participação fundamental da bibliotecária Suzy, da unidade do centro, e os bibliotecários também revitalizando a questão dos documentos e capacitando também para o melhor atendimento após pandemia. Antes da gente entrar ao vivo, a gente foi dar uma passeada aqui pelos corredores, né? Você me acompanhou, né, Wellington? Eu vi que tem de tudo aqui. O que o acervo se divide aqui para os leitores? O acervo, nossa biblioteca é obras gerais, né? Filosofia, psicologia, administração, áreas exatas, biológicas, literatura, então literatura estrangeira, literatura nacional, biografias, história, geografia e obras, nesse sentido, obras infantis, obras juvenis, também materiais para concursos. Você está estudando para um concurso, tem materiais de concurso aqui. Então, obras também para quem está prestando vestibular, provas do Enem. Então, todo o material para atender esse vasto número de pessoas e de funções que a biblioteca pode atender. Agora, eu fiquei surpresa quando você me contou, Wellington, em off, né, ainda, agora você pode explicar melhor pra gente, que entre os públicos que mais frequenta a biblioteca, público idoso acaba liderando, é isso mesmo? Sim, aqui na Biblioteca do Bonfim, claro que atendemos os jovens, as crianças, as mães, os pais, mas o público mais 60 dos idosos aqui é sempre bem-vindo e queremos fazer desse espaço acolhedor para eles. Aqui a gente teve projetos antes da pandemia dos Fios Solidários, que eu agradeço e sempre renovo nosso espaço para atendê-los, e também a parceria que a biblioteca teve com o Lá dos Velhinhos também aqui. Então, sempre um espaço voltado também para mais 60 e esperamos pós-pandemia, aí, quando tudo se normalizar, oferecer mais atividade para todos. Legal. Eu vou passar a palavra para o Gabriel agora. Enquanto isso, Gabriel, só te contar uma curiosidade também que a gente vinha conversando aqui, que a gente pôde presenciar ao vivo por conta da pandemia e com esse cuidado, né, de colocar as mãos nas coisas. Todos os livros que são manejados aqui dentro, eles são higienizados imediatamente após a utilização e colocados em quarentena. Então, eles ficam ali em cima de um balcão, tomando um ar, até, enfim, voltarem às prateleiras. Agora, você, Gabriel, como um bom leitor, com certeza tem alguma pergunta para fazer para a gente sobre público leitor, né? Tenho sim, Marimeira, de fundamental importância essa sua explicação, já que nós ainda estamos vivendo a pandemia. Então você, leitor, você que está nos acompanhando, telespectador também, sempre com as mãos higienizadas, mas saiba então que estes livros, eles ficam em quarentena então para chegar até você de uma forma segura. Meu questionamento, Wellington, primeiro parabéns, né, pelo trabalho de cuidar dos livros, no auxílio às pessoas que buscam por mais conhecimento, nesta contribuição para o desenvolvimento de habilidades dos leitores. Agora, em tempos em que a internet vem ganhando espaço com os livros digitais, como que vocês têm encontrado um equilíbrio entre manter as tradições de uma biblioteca, que é de fundamental importância, e se manter atualizado? Seja bem-vindo mais uma vez ao Câmara Notícia. Obrigado pela pergunta. Nós da biblioteca prezamos pela leitura, seja no livro digital ou no analógico, no papel, é sempre bem-vindo. O leitor do livro digital é também um frequentador do espaço da biblioteca pública. Ele também admira e utiliza os livros impressos. Então, para nós, seja você lendo no livro digital ou no livro impresso, é sempre bem-vindo aqui no nosso espaço. O importante é isso, é um senso crítico, a leitura traz o senso crítico, o acesso à informação é um direito seu e a geração de conhecimento é por todos nós.
E geralmente a pessoa que já tinha o costume de ler, ela vai ler seja no papel ou seja num tablet, num PDF, né, Wellington? E para quem não tinha essa cultura, ainda mais para os pais, né, dando essa dica agora, aproveitar o momento para levar o seu filho até uma biblioteca, não é? Isso, aqui o espaço das bibliotecas, aqui no espaço do Bonfim, tem um espaço dedicado ao público infantil e ao público juvenil. Então é a oportunidade dos pais pegarem os livros emprestados aqui. São 4 exemplares por 14 dias. Pode fazer a renovação dos livros emprestados pelo WhatsApp da biblioteca. Então você pode utilizar os espaços aqui e levar os livros. Leia com seus filhos e testemunhe o hábito da leitura em casa. E também dá para ficar aqui fazendo uma consulta, dando um tempinho, dando uma passeada por aqui também, né? Sim, o espaço da biblioteca está aberto. Use máscara, higienize as mãos, frequente o espaço da biblioteca, venha bater um papo aqui com distanciamento, com respeito às aglomerações, mas o espaço da biblioteca é um espaço de convivência. E Wellington, aqui vocês aceitam doações também? De onde vem esse acervo? Nosso acervo é composto por boa parte de doações. Atualmente estamos discutindo na rede de biblioteca sobre as políticas de desenvolvimento de coleções, que é assim que a gente chama, mas aqui na unidade do Bonfim nós aceitamos doações de livros técnicos, livros didáticos, literatura, então todo o material, jornais, revistas, nós recebemos aqui. E conforme cada biblioteca do bairro ou da sua unidade mais próxima da sua casa tem uma política referente a doações. Entre em contato com a biblioteca mais próxima da sua casa e pergunte como que é o recebimento do material de doação. Mas aqui no Bonfim, pode vir, nós aceitamos todo tipo de material. Wellington, muita gente que mora aqui no bairro do Bonfim sequer sabia que existe essa biblioteca aqui. Então, vou deixar o espaço para você divulgar o horário de funcionamento e todas as informações que as pessoas puderem saber. Este ano, 45 anos de existência da Biblioteca do Bonfim. Então, o nosso horário de funcionamento é das 11 horas às 4h30, então às 16h30. Nós fechamos para o almoço do meio-dia a 1h, então das 11 horas às 4h30, de segunda a sexta. Qualquer dúvida, 3242-9211. 3242-9211 é o telefone da biblioteca. Se é coisa urgente, ligue e converse diretamente comigo. Se for alguma dúvida, pode mandar um WhatsApp por esse mesmo número. Wellington, muito obrigada pela sua entrevista. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso de manter a cultura da leitura viva. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde. E lembrando uma informação que eu esqueci de comentar aqui, viu, Gabriel? E para todo mundo que está nos assistindo, que a Biblioteca do Bonfim fica dentro de uma praça, que é a Praça Salvador Rosa. Então, sem desculpa para não ir ler, porque aqui, ó, ali na frente tem uma academia ao ar livre. Daqui eu tô vendo gente sentada, tomando um arzinho puro. O pessoal pode ficar sentado aí, dá para trazer as crianças para brincar, para correr. E claro que eu não poderia deixar, Gabriel, antes de encerrar este link, de mostrar alguns dos meus livros preferidos que eu já escolhi aqui. Eu vou deixar o meu papel, o nosso repórter cinematográfico vai mostrar os 3 livros que eu escolhi para apresentar. O primeiro deles é esse aqui, A Mágica da Arrumação, porque eu sou uma pessoa meio desorganizada, eu acho que ele pode ajudar. Como eu sou gateira, muito fã de gatos, tem também esse, Bob, um gato fora do normal. Ou então, Gabriel, como eu sou também, além de jornalista, musicista, este livro de Tom Jobim. Estou na dúvida ainda e peço uma opinião sincera aí de você no estúdio e também para me falar qual foi o último livro que você leu, hein? Tô de olho. E parabéns também pelo Dia do Professor, que hoje, dia 15 de outubro, deixando aí homenagem a todos os educadores. Tem para todos os gostos aí, Mari. Eu indico para você o do Tom Jobim. Você já lia aí já a cultura, quem foi, a sua importância. Então você que já é da música, ali aí com o jornalismo, com a leitura. Parabéns então à nossa repórter / leitora Mari Meira. O último livro foi A Felicidade é Inútil, do Clóvis de Barros, que é um filósofo, professor também, muito bacana. Então é um livro que eu comprei e neste momento estou saboreando, que é muito bacana. Mas você que está nos acompanhando, aproveite então. Você viu aí, Biblioteca Municipal
Tem esta do Bonfim, porque o Meu Bairro na TV, hoje nós estávamos falando sobre o bairro, mas procure se tem uma perto aí da sua residência para você poder pegar um livro emprestado e saborear. Tem de todos os gostos, todos os gêneros e é bom demais. A leitura ajuda e muito no nosso vocabulário, na imaginação das crianças, neste mundo de fantasia. Faz bem para todas as idades e claro que agradeço também a presença do Wellington Oliveira, ele que é bibliotecário municipal. Bom, 1h24, hora de falar sobre emprego, hein? Você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, confira agora as vagas que estão disponíveis nas cidades de Montemor e Limeira. Limeira tem vagas para auxiliar de manutenção, desenhista projetista de arquitetura, operador de torno e centro de usinagem, encarregado de produção. Detalhes o candidato encontra no site www.limeira.sp.gov.br. Montemor também está com vagas disponíveis para pedreiro, corretor imobiliário, promotor de vendas, analista de processo, ajudante geral, pintor eletrostático, operador torno CNC, assistente de compras, montador de estrutura metálica, e-commerce, marketing ou mídia social e programador de produção. Mais informações você encontra em www.montemor.sp.gov.br. Lembrando para você que é aqui da cidade de Campinas, você pode acessar cepate.campinas.sp.gov.br. Nesta sexta-feira, 297 vagas estão disponíveis. Se você acessar o site, você confere quais são essas vagas. E aí, tô com ela aberta aqui, o número de vagas, escolaridade, exigência de experiência, o salário, qual é o bairro desta empresa. Então, não percam, nesta sexta-feira, 297 vagas estão disponíveis. Hora de falar sobre Campeonato Brasileiro da Série B, porque hoje tem um grande duelo, viu? CRB contra o Guarani, já está aqui na minha tela. Hoje, 7h da noite, duelo fora de casa do Bugre, que neste momento é o quinto colocado. O CRB é o quinto colocado com 48 pontos e o Guarani é o sétimo colocado com 45 pontos. Se o Bugre vencer hoje, ele ultrapassa o adversário na tabela de classificação e ele cola neste grupo que conquista o acesso. Lembrando aqui que restam 9 rodadas, é reta final. Então, olha que confronto importante, hein, do Guarani fora de casa contra o quinto colocado, só que o técnico Daniel Paulista não pode contar com o volante Rodrigo Andrade, que está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo, e com o atacante Júlio César, que será poupado. Então, Índio deve entrar no meio-campo e o Alan Victor deve começar a partida entre os titulares. Essa partida do Bugre hoje e amanhã é a vez da Ponte Preta entrar em campo, hein? 4h da tarde, ao retorno da torcida pontepretana ao estádio após 1 ano e 7 meses. E o duelo é contra o Náutico. Olha só, já está aqui na minha tela. Então, amanhã no sabadão, 4h da tarde, duelo no estádio Moisés Lucarelli. Torcedor camisa 10, que é aquele sócio torcedor, pode retirar o ingresso no estádio. Para quem for comprar o ingresso apenas de forma online. Lembrando que o técnico Gilson Kleina deve contar com o retorno do goleiro Ivan, do lateral direito Felipe Albuquerque e do atacante Rodrigão. A Ponte, 15ª colocada com 34 pontos, 4 a mais que o Londrina, que abre a zona de rebaixamento. E o Náutico é o 9º colocado, com 41 pontos, sonhando aí com uma vaga no G4, apesar desta distância. E claro que na segunda-feira a gente conta mais sobre as duas partidas, tanto o Guarani quanto o CRB, quanto o Ponte Preta contra a equipe do Náutico. Bom, agora nós vamos aqui com o nosso horário, 1h28. Bom, nem bem acabou o feriado e já temos pela frente um fim de semana. E olha só, este está repleto de dicas, viu? Tem muito teatro, Liga da Justiça com os super-heróis, tango, filmes para todos os gostos. Então, fique atento porque começa agora a Agenda Cultural.
Olá, Agenda Cultural no ar. E aí, curtiram um feriadão prolongado? Então presta atenção que chegou mais um final de semana e, como sempre, recheado de atrações. E eu vou logo chamar as dicas de filmes, porque a lista é longa, hein? Confira! Tem a comédia Amarração do Amor, que conta a história de Lucas e Bebel, que viviam uma linda história de amor. Apaixonados, eles acreditavam que havia chegado a hora de oficializar a união num casamento dos sonhos. Só esqueceram de um detalhe: a diferente religião das famílias, que daria início a um tremendo ponto de discórdia. Superar obstáculos. Documento do veículo e habilitação, por favor, senhor. Cuidado com as minhas ervas. A senhora falou erva? É, queimo 3 pacotinhos todo sábado. Por gentileza, sai do veículo, senhor. E ter muita fé no amor. Amarração do Amor. A nossa próxima dica é Fátima, a história de um milagre. O filme conta a história de 3 pequenos pastores que tiveram uma visão divina. Ao retornarem para a aldeia, contaram que receberam uma mensagem de paz da Virgem Maria. Eu sinto muito que não possa vê-la. Um milagre que não podiam ignorar. A fé começa nos limites da compreensão. Em O Último Duelo, Marguerite é casada com o cavaleiro Jean. Após acusar o escudeiro Jacques de tê-la violado, ato veemente negado por ele, ela pagou um alto preço perante a sociedade na França medieval. De dar falso testemunho, é que a senhora será queimada viva. Eu não serei silenciada. Em Seus Olhos Dizem, um ex-lutador é preso por conta da Yakuza, máfia japonesa. Após cumprir sua pena na prisão, tenta levar a vida de forma correta. Em seu novo emprego no estacionamento, ele conhece Akari, uma jovem cega, alegre e positiva, que perdeu a visão e os pais em um acidente de carro. As visitas de Akari começam a despertar Rui, dando sentido maior à sua vida. でかい金が動く。ファイトマネーを。賠償期間二度と戻ってこれなくなるぞ。運命に翻弄される二人の切なすぎる愛。二人の選んだ未来とは。君の目が問いかけている。Para fechar a sessão cinema, no fim do mês, será comemorado Halloween. E a saga do assassino mais temido desta época está de volta. A lendária Laurie e sua filha Karen e a neta Alison acreditavam ter se livrado do assassino Michael Myers, ao deixarem ele preso dentro de um porão em chamas. Mas elas descobrem que o mal sobreviveu e está de volta, mais sedento de sangue. Você quer matar alguém? Então me mata! Michael! Eu quero arrancar aquela máscara e ver a vida saindo dos olhos dele. E é claro que esse já está na minha lista. E você já escolheu o seu filme? Bom, seguindo com a agenda, vamos falar de teatro porque tem muita coisa boa. Olha aí. Fala, meu povo de Campinas, atenção pessoal de Campinas, eu estarei aí de volta em Campinas no dia 16 de outubro no Teatro Iguatemi, Teatro Oficina do Estudante Iguatemi. Se garante seu ingresso, ingressodigital.com, ingressodigital.com. Campinas, estou muito feliz de voltar, pode ir, tem história nova. Quando é que vai ser? No Teatro Oficina do Estudante, no dia 16 de outubro, aí em Campinas, Teatro Oficina do Estudante Iguatemi, tá? Ingressodigital.com. Você de toda a região, Sumaré, Paulínia, Leme, Americana, vamos todo mundo lá. Chama a Márcia, Sibeli, Solange, enche o Onix, enche o Celta, enche o Palio, enche o Corsa, enche tudo. Se for ser carro da Secretaria da Educação é mais chique, vamos, tá? ingressodigital.com. Até o fim de outubro, aos domingos, Fábio Rabin apresenta Tá Embaçado. A comédia é uma reflexão sobre o momento da vida de um homem que tenta escapar da rotina para salvar seu relacionamento. Vai ser no Teatro Iguatemi, Campinas. Aonde você nasceu, mano? São Paulo, que bairro? Você não lembra, mano? Oi? Moema, né? Mentira, não tem hospital lá.
Sanger, te peguei na mentira, hein, mano? Moema, o cara nasceu no Frutaria, tá ligado? Este final de semana e também no próximo, no Teatro César Moreiras, vai ter o espetáculo O Velho da Horta, uma farsa escrita pelo poeta português Gil Vicente em 1512. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados pelo Meu SESI. Até o dia 24 deste mês, as crianças vão poder tirar fotos com a escultura do Batmóvel, encarar a escalada do Monte Olimpo, da Mulher Maravilha e muito mais. O Parque da Liga da Justiça está no Campinas Shopping. As atrações estão na praça de eventos e são gratuitas. Gosta de musical? Olha aí o que eu separei para você. Com a participação de 10 bailarinos de tango, o espetáculo Uma Noite de Tango, o musical, mostra a trajetória do ritmo tradicional durante 90 minutos de show. Vai ser hoje, às 9 da noite, no Teatro Iguatemi, Campinas. E para encerrar, a TV Câmara vai transmitir o espetáculo da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Vai ser sábado, às 7 da noite. Quem quiser, pode ir presencial no Teatro Castro Mendes. O musical sinfônico vai ser com famosos números da Broadway. Peças como O Fantasma da Ópera, Os Miseráveis, A Bela e a Fera, Evita e muito mais. Aproveite e até a próxima semana. Tchau! Ontem o vento chegou a 50 km por hora, choveu. Hoje tem previsão de chuva para agora à tarde e no fim de semana, tempo fechado, tanto para o sábado quanto para o domingo, com previsão de chuva para os 2 dias, hein? Já estão aqui na minha tela as temperaturas e elas caem em relação ao que a gente sentiu durante esta semana, hein? Amanhã, então, 16, mínima de 17 e máxima de 25. E olha no domingão, hein? Mínima de 16 e a máxima não passa dos 23 graus aqui em Campinas. Uma doença que leva a urina a ficar preta e que aparece horas depois da ingestão de determinados peixes ou crustáceos. Se você acha que é fake news, não é não, viu? Tem tudo a ver com o meio ambiente. A Mariana Meire está de volta aqui ao Câmara Notícia e explica melhor sobre esse e outros casos inusitados a partir de agora no Giro Ambiental. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda! No Giro Ambiental de hoje, nós vamos analisar juntos aqui, eu e você, uma sequência de casos que tem surpreendido cientistas, biólogos e pesquisadores. Animais marinhos, muitos deles exóticos, pouquíssimo conhecidos pela maioria das pessoas, têm aparecido em locais onde não apareciam antes ou em frequências inéditas. Como é o caso, começando aqui esses casos, do peixe-leão, uma espécie invasora e venenosa desse animal exótico, tem aparecido no arquipélago de Fernando de Noronha desde dezembro do ano passado. Quem tem feito a captura e tem estudado sobre isso é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Hoje nós contamos com a ajuda da bióloga Francine Elias Pieira para desvendar esses e outros casos da natureza. Ela está aqui com a gente de forma remota ainda devido à pandemia, mas, Francine, estamos intrigados porque esse é um dos casos que nós separamos aqui, porque a gente está curioso para saber o que acontece com esse peixe-leão. Ele tem aparecido por quê? Seja bem-vindo ao Giro Ambiental. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite novamente para estar aqui. Pena que é sempre para falar de uns temas um pouco tristes, né? Mas o que está acontecendo, o que vem acontecendo já faz muito tempo, é que
principalmente o ser humano traz essas espécies exóticas para os ambientes que não são delas, né? Por isso o nome espécies exóticas ou invasoras e tudo mais. Essas espécies, o do peixe-leão, por exemplo, ele é nativo da Indonésia. Ele foi levado para a Flórida e lá da Flórida se espalhou para o Caribe, do Caribe está chegando em Fernando de Noronha. Na verdade, são duas coisas diferentes, né? As espécies exóticas são essas trazidas pelo ser humano, por exemplo, essa do peixe-leão provavelmente foi trazida da Indonésia para a Flórida, por ser um peixe, até um peixe bonito, tudo, porém, no lugar que ele vive ali, na Indonésia, ele tem predadores. Na Flórida, provavelmente não tem predadores, e aí os animais, né, não tem quem come ele foi se espalhando, ele foi se reproduzindo, se espalhando, só que como ele é venenoso também, ele acaba destruindo o ambiente que ele está, que não era o lugar dele. As espécies invasoras normalmente são aquelas trazidas por acaso, muitas vezes em águas de lastros de navio, né, que saem, por exemplo, o coral-sol. O coral-sol é uma espécie que foi trazida ao Brasil por água de lastro. Então, o navio saiu ali da Ásia, trouxe a água de lá até aqui no Brasil, quando chega aqui eles têm que liberar essa água, e aí, como também não tem predadores para o coral-sol, e ele também é venenoso para as espécies marinhas, ele acabou se reproduzindo, e ele se reproduz muito rápido, e aí sim invadiu o local. Uhum. E esses peixes, peixe-leão, ele oferece um risco para a saúde humana, Francine? Como é que fica a nossa relação com esses animais? Na verdade, o peixe-leão, ele tem os espinhos com veneno, né? Acaba dando uma urticária, tudo, mas ele em si não é venenoso, tanto que a carne dele, tem várias receitas no Caribe que usam a carne do peixe-leão e tudo mais. O problema é que, como a gente também não conhece, às vezes os mergulhadores estão na água, tudo, podem bater sem querer no espinho e tal, e aí podem se machucar. E, claro, que tem esse veneno, né, que não é letal, mas pode causar problema para o mergulhador, principalmente. Vamos seguir aqui nos nossos casos curiosos de animais que têm aparecido por aí, ainda falando desse mundo da biodiversidade, Francine. No início de agosto, um tipo de molusco conhecido como dragão azul foi encontrado por um salva-vidas na praia de Jaguaribe, em Salvador. Esse, ao contrário do peixe-leão, não oferece perigo, né, ao ser humano, apesar da gente já ter entendido aqui que não é um perigo tão direto assim. Ele tem sua própria presa, ou seja, ele é um predador das caravelas e não é totalmente raro no Oceano Atlântico, mas, segundo o IBAMA, aí sempre tem um mas, né? Foi a primeira vez que ele foi registrado nas praias da Bahia. Algum fenômeno específico, Francine, que tenha feito com que ele tenha sido visto no litoral baiano? O que houve? Bom, a gente está vendo uma mudança muito grande nas correntes marinhas, nos ventos, né, atmosféricos, que também influenciam nas águas do oceano e tudo. E pode ser, ainda também, nesse caso, não se tem um estudo específico, mas as hipóteses são de que ocorreu essa mudança de correntes e esse molusco acabou chegando na Bahia, né? Porque esse molusco, ele fica nadando, ele vai com as correntes para onde levar. Então, provavelmente, por isso que ele acabou chegando na Bahia, e também tem a outra hipótese de que ele pode ser ali da Bahia, porém, muitas vezes não tinham registro, né? Não tinham registro por conta de muita poluição das pessoas ali na praia e tal, e agora não, né? Agora deu uma limpada, teve um tempo, né, que ficou sem pessoas na praia, então ele conseguiu aparecer, e também com as redes sociais, toda hora aparecendo e tirando fotos e tudo, pode ser que tenha trazido essa notícia. Se a gente for considerar a primeira hipótese, Francine, caso tenha sido uma corrente marítima, né, que tenha trazido esses animais, esses movimentos são comuns
no oceano, de simplesmente depois de um período de, sei lá, vamos pensar em séculos, um animal simplesmente migrar devido a uma mudança aí na corrente marítima? Isso é comum, historicamente falando? Olha, como eu falei, né, as correntes, elas carregam, sim, os organismos, né, já faz milhares e milhares de anos a gente sabe que elas não ficam paradas, até uma ajuda para baleias, para tartarugas fazerem a migração, e o que pode ter acontecido é isso, de ter mudança nas correntes, que está começando a ter essa mudança, né, em algumas correntes, e trazer esse animal para um lugar que ele nunca tinha chegado, né? O que acontece é que ainda a gente não conhece tudo do oceano. A gente conhece 5% do oceano. Tanto que não faz 10 anos que saiu uma pesquisa até de um cientista brasileiro que descobriu que existiam espécies do mar profundo da Antártica no mar profundo do Brasil, espécies de pepinos do mar, por exemplo, né? Por quê? Porque eles têm uma larva, quando nascem eles são larva, e aí essas larvas são levadas pelas correntes. Mas isso demorou para se descobrir, porque se achava que a Antártica era totalmente isolada, que as espécies que ocorriam ali só ocorriam ali. E aí, quando foi se estudar o mar profundo mesmo e comparar entre o mar profundo da Antártica com o do Brasil, e aí se encontrou essas espécies, né? Então, é o que eu falo, a gente ainda tem muito que estudar, que aprender, e muitas vezes a gente está acabando com um lugar que a gente ainda não sabe o que tem. Exatamente, esse é um ponto importante. E, aliás, isso me faz lembrar daqueles vídeos sensacionalistas, né? Você, enquanto bióloga, já deve ter se deparado com vários, né, Francine? Aqueles vídeos que a gente entra no YouTube, encontrado ser mitológico no fundo do mar. Fiz uma viagem, aí tem ali, de repente, um susto, né? Uma sereia, seria um ser, um alienígena. Não tem nada disso, né? Vamos estragar a graça de quem acredita nisso. Não, às vezes é assim, às vezes até aparece, né? Encontrados seres estranhos, seres nunca vistos, criaturas, às vezes até criaturas horrendas. Aí, quando você vai olhar, é um bicho que por exemplo, eu estudo esses organismos que vivem no fundo do oceano. Então, tem muitos que eu vejo, criatura, eu olho assim, eu falo, nossa, é um poliqueta, nossa, é um anfípoda, eu dou nome para, né? Pode ser uma espécie diferente que a gente ainda não conhece, mas o grupo em si, por exemplo, não é uma criatura totalmente estranha que nunca foi vista. É uma espécie diferente. Essa criatividade, né, no mundo da internet, para acreditar em sereia 2 minutos. Vamos lá, Francine, temos mais um caso aqui, o último que nós separamos para a gente debater, que ficou muito conhecido e que preocupou também muito, tem preocupado os médicos e a comunidade científica, que são os registros de síndrome de RAF, conhecida como doença da urina preta, muita gente já deve ter ouvido falar, que tem sido ligada ao consumo de determinados peixes ou crustáceos. De acordo com o Ministério da Saúde, essa doença é causada por uma toxina que pode ser encontrada em peixes como o tambaqui, o badejo, a arabiana ou também na lagosta, o lagostim e o camarão, e que deixa a urina com coloração escura, além de provocar dores musculares e insuficiência renal entre 2 e 24 horas após a ingestão. Amazonas, Bahia, Ceará e Pará foram os estados que até o momento registraram esses casos. O que é que se fala sobre isso em questão de desequilíbrio ecológico, Francine? Isso está ligado a uma desordem ambiental ou não? Na verdade, essa doença ela é causada por uma toxina, como você falou, mas essa toxina vem do armazenamento errado dos peixes, né? Então, claro, pode ser também da alimentação dos peixes, pode vir de alguma alga, então sim, pode ser alguma alga que está
em algum local poluído, tudo que traz essa toxina. Mas o caso maior é quando acontece o armazenamento errado da carne, né, do peixe, e aí não tem como, não adianta cozinhar, não adianta assar, que não vai acabar com a toxina. Eu acho incrível não, né? Não é uma coisa boa, mas toda vez que a gente vem aqui no Giro Ambiental falar de alguma coisa relacionada à natureza ou animais, sempre tem a mão do homem no meio. Francine, já reparou nisso? Então, eu vou falar mais uma espécie, né? Ela não é aquática, mas tá no ambiente que eu conheço, né? Que eu trabalho, que é a Antártica. A Antártica tem duas plantas que dão flores, que são nativas dali, mas hoje em dia já tem uma gramínea exótica na Antártica. Hoje em dia já faz alguns anos até que tem essa gramínea. Já tem moscas invadindo ilhas subantárticas. Ratos já invadiram ilhas subantárticas, que eles comem pinguins, comem filhotes de outras aves nas ilhas, e tudo isso foi levado pelo ser humano. A gente sempre dá um jeitinho de estragar, né? Ai, ser humano sempre estragando alguma coisa. Francine, aliás, para a gente encerrar, você falou da Antártida, queria deixar o espaço aberto para a gente finalizar aqui, para você divulgar o seu canal no YouTube. Para quem não conhece, a Francine é a idealizadora do canal Gelo na Bagagem, em que ela compartilha conteúdo muito legal sobre biologia marinha, sobre animais que habitam, né, os oceanos. Eu, particularmente, já estou inscrita já há um bom tempo, eu gosto muito. Então, fica à vontade, Francine, para o pessoal conhecer o seu trabalho. Obrigada. Então, como você falou, né, o canal Gelo na Bagagem no YouTube, com vários vídeos sobre a Antártica, e tem também o Instagram com notícias, sempre postando curiosidades e tudo, onde também eu posto quando eu lanço os cursos e tal. E o Instagram todos os dias tem post novo, e o YouTube tem vídeo de quarta e sexta-feira. Legal, fica a dica final, até porque revolução, transformação, cuidado com a natureza começa com conhecimento e informação. Francine, obrigada pela sua participação mais uma vez, que você já esteve aqui com a gente alguns meses atrás, né? Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, mais uma vez. Então, essas foram as dicas de hoje. Se você tem alguma dúvida ou alguma pergunta sobre alguma notícia que você viu, um desses animais exóticos, manda pra gente, quem sabe a gente não pode te ajudar a verificar. O que não pode é compartilhar fake news e desinformação, nada de sensacionalismo, é informação. A TV Câmara Campinas agradece a todos por mais essa edição. Eu e Francine lá na Antártica e eu aqui na TV Câmara Campinas, nos despedimos e até a próxima. Tchau, tchau. E o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que hoje, às 8 horas da noite, a TV Câmara Campinas transmite reunião solene com a entrega de honrarias. E amanhã, no sábado, 7 horas da noite, tem a apresentação da Orquestra Sinfônica de Campinas, também com transmissão aqui na TV Câmara Campinas. Ótimo fim de semana e nos vemos na segunda-feira ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.